O erro que faz muitas mulheres estudarem sobre autoconhecimento por tantos anos e ainda assim duvidarem das suas próprias decisões. Esse é um erro muito comum que eu vejo muitas mulheres cometendo e esse erro ele não acontece por falta de conhecimento ou por falta de informação sobre o processo de autoconhecimento. Ele acontece porque falta fazer uma pergunta que é ainda mais importante do que saber quem eu sou. E é essa pergunta que muitas vezes ela não é feita e ela não gera a transformação que esse processo de autoconhecimento deveria gerar de fato na sua realidade. Se você der uma olhada aqui na internet, você vai perceber que existe uma série de informações disponíveis sobre o processo de autoconhecimento. Você encontra informações sobre como descobrir quais são os seus valores, qual o seu propósito de vida, qual o seu temperamento, quais são características que fazem parte da sua natureza, do seu jeito de ser, e que muitas delas trazem respostas para muitas inquietações que a gente tem. Só que eu considero esse processo muito importante e eu mesma fiz essa jornada, tenho feito ao longo dos últimos anos, só que durante muito tempo eu tive dificuldade de trazer este tema para cá, integrar este tema ao meu negócio, ao processo que eu atuo hoje em dia, porque para mim o processo de autoconhecimento, de forma geral, ele fica muito nesse lugar de se conhecer, se entender, entender seus pontos fortes, entender suas dificuldades. Mas e daí? E depois, o que eu faço com isso? Mesmo vivendo esse processo, falando especificamente da ferramenta dos 4 temperamentos, quando eu me reconheci no temperamento melancólico, eu entendi a origem das dificuldades que eu tenho, eu entendi por que eu reajo de uma forma diferente de outras pessoas, que é natural para mim, mas que eu me comparava numa expectativa de ser como o outro, foi importante para mim, porque foi como se eu conseguisse encontrar respostas para questionamentos internos que eu tinha e que muitas vezes me faziam me sentir inadequada. Só que, por outro lado, ainda não era claro para mim o que eu faço com tudo isso. Esse processo interno de analisar, de refletir, e eu sou muito reflexiva. É uma característica do temperamento melancólico, muito analítica, muito profunda. Eu vou mesmo a fundo para tentar entender aquele conhecimento que eu estou buscando. Só que por muito tempo eu tive até um certo preconceito com esse tema autoconhecimento, justamente porque nos cursos que eu fazia, outras mulheres que eu interagia, que também atuavam nessa frente aqui no digital, ficava muito na teoria, muito no pensar, muito no se conhecer, e não tinha aquele viés prático. E não tinha aquele olhar de, ok, o que eu faço com isso? Como é que esse processo de autoconhecimento realmente ele transforma a minha vida? Porque só me conhecer, só saber quem eu sou, só saber quais são os meus valores e características, não vai mudar nada na minha vida. E esse é um ponto muito importante. De nada adianta você fazer toda essa jornada se você não vai conseguir viver na prática, no dia a dia, alinhado com quem você é. Eu gosto de pensar que o processo de autoconhecimento, ele não é um fim em si mesmo. Você não passa por esse processo só para ter acesso às informações. Como uma ferramenta, ela precisa ter uma funcionalidade. O autoconhecimento, ela faz parte de um processo. E hoje no meu trabalho, essa ferramenta, ela ajuda você a ter um critério claro para tomar decisões, com a experiência que você já tem e não ficar apenas seguindo referências externas, se adequando ao que você vê aqui no digital, só porque parece ser o jeito certo de fazer. Então, utilizando essa ferramenta como um critério de decisão, você consegue ter essa sustentação interna, essa autoconfiança para de fato decidir e sustentar essa decisão ao longo do tempo. Eu vou te dar um exemplo de como isso acontece na prática. Quando você usa o autoconhecimento como essa ferramenta,
Você para de ficar mudando de estratégia no seu negócio a todo momento, só porque tem uma tendência nova, só porque estão seguindo por um caminho que talvez não seja o que faça sentido para você. Você para de ficar mudando o seu posicionamento, o seu jeito de falar, a sua mensagem, para ficar se adequando ao padrão que você costuma ver nas redes sociais. Você para de ficar tentando adequar a sua vida e a sua rotina a algo que não se sustenta para você, que não se comunica com o seu momento de vida, que não vai ser algo que você vai de fato conseguir implementar. Que é justamente isso que o autoconhecimento torna visível. Então, essas decisões, continuar aprendendo, continuar se inspirando em outras pessoas, continuar aprendendo novas formas de fazer o seu trabalho e de direcionar os resultados do seu negócio, é algo que sempre vai acontecer. Mas a partir do momento em que você utiliza essa ferramenta do autoconhecimento como um critério para a sua decisão, você olha para tudo que está disponível e você decide baseado no que faz sentido para você, não só porque estão fazendo. Essa é a grande diferença. E aí, como no digital a gente tem acesso a muitas possibilidades, o que acontece é que você, uma mulher experiente, que já tem uma bagagem profissional, que já tomou decisões desafiadoras, que já resolveu problemas complexos, começa a questionar a sua própria competência, começa a achar tudo mais pesado, tudo mais difícil de fazer, porque ao invés de fortalecer o critério interno de decisão que você já tem, você acaba enfraquecendo, olhando sempre para essas referências externas e gerando um processo de adaptação a todo momento. É por isso também que quando eu penso num processo de autoconhecimento, eu não penso apenas em respostas a um teste, a um checklist com uma série de características que você tem que dar check, check em todas elas. Não é por aí o caminho. Eu penso autoconhecimento como uma ferramenta que vai te devolver esse critério interno que você já tem para tomar essas decisões e sustentar, para que você possa fazer escolhas no seu negócio que possam, ao longo do tempo, se manter, te mostrar a direção e realmente trazer os resultados que você espera, muito mais alinhada com quem você é, com a mensagem que você quer passar e com o ritmo e a sua forma de tomar decisão também, que é diferente. E talvez o processo de autoconhecimento, ele não sirva apenas para você responder a pergunta: quem sou eu? Talvez exista uma pergunta ainda mais importante que precisa ser respondida. Como é que eu começo a tomar decisões que respeitam quem eu sou? Porque é isso que vai trazer sustentabilidade para os seus resultados, alinhamento para as suas ações. É isso que de fato vai fazer a transformação que esse processo de autoconhecimento que é tão importante tem na sua vida e no seu negócio. Agora me conta, você já tinha avançado para essa segunda pergunta?